Boa tarde! Você sabe que na Conferência Internacional do BNI a gente tem uma brincadeira que não importa se é dia, se é noite, a gente sempre fala bom dia BNI em todas as palestras. Sabe por quê? Porque a qualquer hora sempre tem um grupo BNI sendo reunido em algum lugar do mundo. Então a gente sempre fala bom dia BNI! Bom dia! Isso aí. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. É bem pouco de matemática, tá? Quem está esperando grandes fórmulas, por favor. Tá? Não vai ser assim, né? Tema da palestra, matemática do networking. Primeiro eu queria pedir referência. Tem algum oftalmo aqui dentro? Porque eu não tô... Gente, eu tô ficando péssimo para enxergar essas coisas aí. Tá? Se tiver, fala comigo no final, por favor. Tá? Mas antes de qualquer coisa, vamos todo mundo tirar uma selfie com quem está do lado para publicar depois na rede social. E publica com essa tag BNI Buzz, ok? E também colocando BNI CN 18, BNI Conferência Nacional 18, ok? Tira a foto aí. Vamos tentar. Ó, por favor, olha para cá agora, faz cara de bonito. Falei bonito, gente, por favor. Que isso. Deixa eu tentar. Você tentou, eu sei, você tentou, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui também. Vamos lá. Isso aí, obrigado, gente. Depois publica, marquem seus amigos, ok? Vamos divulgar o trabalho do BNI, tá certo? E vamos lá, vamos seguir então. Qual que é a importância dos números no networking? Então eu vou começar contando uma historinha para vocês. Tá? Era uma vez um membro novo de BNI, 2011 nós estamos falando, ele entrou e ele começou a trabalhar pela equipe. E sinceramente, na cabeça dele, ele achava que estava contribuindo bastante. Passados 3 meses que ele estava ali, inventaram um tal de relatório Traffic Lights. Não existia. Não existia. E eu juro, eu tentei recuperar esse relatório. Tá? Não encontrei, então eu fiz um parecido aqui para vocês terem ideia. E aí soltaram o relatório, o primeiro relatório da equipe. E, gente, era considerada a melhor equipe do Brasil na época, hein? Tá? Vamos ver a importância de você ter números para você gerenciar os seus esforços de networking. Olha a cara do primeiro relatório, Traffic Lights, que deveria estar aparecendo, não está? Vamos lá. Coloca o próximo aí, por favor. Vê se... Aí. Só a diferença, sabe qual é? Não tinha nada verde no relatório original. Absolutamente, nem esses quadradinhos aqui. Nada, absolutamente nada verde. Só que esse cara, né? Competitivo como sempre, olhou e falou, deixa eu olhar onde eu tô. Aí ele começou a olhar a lista ali de cima para baixo, falei, caramba, esqueceram do meu nome aqui, né? E aí, só um pouquinho, não tá rolando isso aqui não. Ele estava mais ou menos ali, ó. Falei, gente do céu, tô podre aqui dentro, que é isso, né? Tá ruim esse negócio. Falei, peraí, mas para que serve esse relatório, então? Né? Onde que eu estou falhando? Onde que eu estou errando? Qual que é o critério para ter esse relatório? Quais são as metas para a gente ter um bom resultado, aqui, uma boa pontuação nesse relatório? E aí, claro, a gente descobre que está onde? Na contracapa do manual, né? Todo mundo lê o manual, certo? E todo mundo presta muita atenção na contracapa e a gente descobre que está lá. E eu falo, já me entreguei. Eu comecei a pensar, né? Falei, bom, se eles colocam isso, tá? Deve ser para que eu tenha melhores resultados. Então deixa eu começar a trabalhar para subir aqui, para ter melhores resultados. Obrigado. Para ter melhores resultados e, quem sabe,
não só ter uma pontuação melhor, mas que eu tenha um retorno melhor. E comecei a fazer isso. Passou mais ou menos um ano. Tá? Tava ali, ó. É lógico. Eu vou pegar o mês que você está em primeiro. Você está louco? Tá? Mas o Alfredo está aqui em segundo. Olha só. Olha só que legal. E, tá? Apenas para efeito nostálgico, onde está escrito ali Carlo Rauschel, leia-se Fábio Torres. Ok? Porque era ele quem frequentava representando essa empresa. Então, dessa equipe saíram 3 diretores. E veja que os 3 se preocuparam, desde o começo, a ter uma meta, a ter um norte. Essa é a questão da meta. A gente tem um norte, algo a buscar para que a gente tenha melhores resultados. E é para isso que serve o Traffic Lights. Não é para chegar no colega e falar, Alfredo, você ficou em segundo, eu fiquei em primeiro, velho. Se deu mal. Entendeu? Não é para fazer isso. Tá? É para olhar aqui e falar, puxa vida, eu preciso melhorar, preciso passar mais referência. E por aí vai. A gente sabe que quando você está em verde, você está fazendo o mínimo, certo? Não é essa a cultura que a gente tem por aqui? Você está fazendo o mínimo para que você tenha um bom retorno, um retorno considerável da sua participação. Então, o que a gente começa a fazer? Né? O que a gente começa a fazer? Começa a buscar mais ferramentas, começa a ir atrás. Tá bom, estou lá em verde, mas e aí? Preciso crescer minha rede. Preciso aprofundar mais a minha rede. O que eu posso fazer? Tá? A gente sabe, né? Essa frase é famosa, o que não é medido não é gerenciável. A partir do momento que a gente passou a ter medida de alguma coisa, tudo subiu. Todas as equipes passaram a melhorar depois do relatório Traffic Lights. Bastava ter uma visão e ter um norte. E é o que foi feito. Se você comparar o nível de retorno que os membros tinham nessa época com o que tem hoje, hoje é absurdamente maior. E não é porque tem muito mais membro, não. É porque o pessoal está trabalhando de maneira mais eficaz. Então, quais são as ferramentas que o BNI tem para que você seja um networker melhor? Tá? Primeiro, os treinamentos. Vocês participam de todos os treinamentos que são disponíveis? Ou só daquele MSP obrigatório no começo? Existem vários outros que vocês podem ir atrás para ajudar vocês a ter melhor resultado. Vocês vão contribuir mais e vão poder ir atrás. Tem livros do Ivan Misner. Os que falam em inglês têm 23 livros à sua disposição. Os que não falam têm 3. Mas já é alguma coisa. Hoje todo mundo ganhou um livro aí, não foi? Ou não? Sim. Tá. Então hoje todo mundo ganhou um livro. Vamos ler esse livro. Vamos entender a história do BNI. Ali tem ensinamentos até de como você ter uma postura melhor dentro da equipe. Se você pegar ali nas entrelinhas, você vai pegar muita coisa disso. Vídeos e podcasts, a gente tem isso, a gente tem newsletters. Quem que assina aqui a newsletter do BNI? Como é que ela chama? Oi? SuccessNet, obrigado. Tá? Ela chama SuccessNet. Né? Então assina, vocês já entraram lá no site e colocaram lá seu e-mail para receber? Coloquem, tem artigos muito bacanas o tempo todo. Os artigos do BNI.com e outros sites aprovados pelo BNI também. Quais são as ferramentas que o BNI tem para ampliar a sua rede, para te ajudar a ampliar a sua rede? Você aprende como convidar pessoas, certo? Acho que várias equipes, várias regiões dão em algum momento treinamentos ensinando como convidar mais pessoas. Tá? Quando e como abordar pessoas em reuniões, em eventos de networking. Você vai aprendendo isso também dentro do BNI. BNI é muito mais do que referência, né? É um aprendizado para a nossa vida. Né? Como fazer uma apresentação eficaz da sua empresa? Quem aqui não falava em público quando entrou no BNI? Tinha medo, tinha receio de falar em público? Levanta a mão, por favor. Cadê o resto? Pelo menos metade aqui devia ter levantado a mão, tá certo? Vocês já esqueceram. Mas vamos lá. O que mais? Para gerenciar o seu desempenho, direcionar seus esforços, tá? A gente tem ferramentas muito boas. Tem o relatório Traffic Lights, certo? Todo mundo, quem não conhece o relatório Traffic Lights? Então não tem ninguém que acabou de entrar aqui no BNI, certo? E tem a análise do VCR, né?
Algumas regiões chamavam de VCL, mas decidimos padronizar com VCR. O que é VCR? Quem sabe? Visibilidade, credibilidade, rentabilidade, resultado. Tá? O padronizado agora é rentabilidade. Ok? Vamos trabalhar com isso. Então, as ferramentas são muito boas. São adequadas para o uso interno do BNI? Sim, são muito adequadas. Mas e quando a gente fala de expandir a nossa rede também fora do BNI? Né? Quando você deve expandir a sua rede e quando você deve aprofundar relacionamento? Isso é uma preocupação que a gente deve ter constante. Tá? Qualidade e quantidade. Pô, eu tenho 4.000 amigos no Facebook. No meu caso, uns 500 são da Índia. Eu não conheço nenhum. Tá? Quem passa por isso aí? Membro do BNI da Índia adicionando o tempo todo. Gente, eu não entendo aquilo. Tá? Mas tudo bem. Eles estão lá adicionando o tempo todo. Né? Então, o que aconteceu? Eu senti a falta dessa ferramenta, de uma ferramenta que fosse simples, que ajudasse, que me dissesse quando eu devo aprofundar os relacionamentos que eu já tenho, quando eu devo buscar novos contatos. Então eu criei. Bom, no começo o que eu criei era uma coisa impressionante. Tá? Eu fiquei impressionado com o tamanho da fórmula que ficou do negócio. E a hora que eu parei, eu olhei para aquela fórmula e falei, Jesus, ninguém vai usar esse negócio. Era muito complexa. Pegava uns conceitos de networking que eu já tinha aprendido em outros lugares, mas que na verdade não eram comprovados. Né? Então eu abandonei tudo aquilo e peguei uma abordagem absolutamente mais simples. Usando coisas que vocês conhecem. Então usando uma análise de VCR. E aí para chegar em 2 índices. O grau de referenciabilidade, tá? Quem conhece o pessoal do Aurélio, por favor, entre em contato com eles para adicionar isso aqui lá, tá? Porque o corretor fica pedindo para corrigir esse negócio o tempo todo, tá? E o quociente de networking. Assim como a gente tem medida de QI, né? De inteligência, tem emocional, tem espiritual, então agora a gente passa a ter um quociente de networking. Né? Então vamos pensar numa análise VCR. O que é a visibilidade? A pessoa sabe que você existe. Na boa, todos aqueles amigos que a gente tem no Facebook sabem que você existe? Não. Não. Ou você adicionou, ou eles te adicionaram. Quantas vezes não me aparece naquela lista de 20 aniversários por dia que aparece para mim lá? Eu falo, gente, quem que é esse? Quem que é essa? Quem que é esse outro? E fica nisso. Eu não sei quem são muitos deles. Tá? Aliás, detalhe, tá, gente? Se forem me adicionar Facebook, Instagram, só perfil pessoal, tá? Empresa eu não adiciono. Tá bom? Então já peço desculpa se alguém aqui adicionou e não, percebeu que eu não aprovei. Tá? Mas voltando. Credibilidade. A pessoa confia em você o suficiente para gerar algumas referências. Referências que lá fora a gente chama de referências transacionais. O que é isso? É um contratando o outro direto. É o que nós dentro chamamos do quê? Referência interna. Então é o que a gente chama de referência interna. São as referências transacionais. Ele confia em você, então ele contrata o seu serviço. Tá? E eventualmente vai começar a te referenciar em alguns dos contatos deles. Só que a gente quer ir além disso. A gente quer os melhores contatos que a pessoa tem. Certo? E para isso requer um grau maior de confiança. Para entrar na terceira etapa, que é a rentabilidade. Você possui um relacionamento profundo e as referências são de alta qualidade. Vocês vão ver, logo logo vocês vão ter disponível para vocês na BNI University o MSP online. E vocês vão ver lá que ele dá um número para isso. A gente só consegue gerenciar ao mesmo tempo 6 até 6 contatos no nível de rentabilidade. Só 6, gente, 6 por dia, tá? Vamos lá. Tá? Não é que você só consegue manter, mas você consegue dar atenção
a um máximo de 6. Quantos serão no total, na soma, é você que vai determinar com a sua disponibilidade de tempo, com o grau de atenção que você precisa dar para cada um. Porque quando você está começando, quando você está aprofundando mais um relacionamento, o esforço que você tem que fazer é muito maior do que para mantê-lo aquecido depois, quando já existe um grau de confiança maior. Tá certo? Então, quantos você vai fazer fazendo até 6 por dia para dar a devida atenção, isso é com você. Se você, alguns vai fazer só uma vez por mês e alguns vai fazer 1, 2 vezes por semana, vocês vão determinar isso. Tá? Mas pensando numa análise de VCR, qual é o exercício que todo membro do BNI deveria fazer? Pega uma folha de papel, coloca 3 colunas e começa a colocar nessas colunas o nome dos membros da sua equipe. Com quais membros você está num estágio de visibilidade? Ou seja, aqueles que apenas sabem que você existe. Com quais membros você está num momento de credibilidade? Eles já te passaram referências internas, eles já te passaram referências pequenas, mas você não chegou ainda num momento onde está recebendo referências excelentes, de alta qualidade, aquelas que realmente fazem uma grande diferença no nosso negócio. Né? Então, coloca lá os membros que estão em visibilidade, os que estão em credibilidade e os que estão em rentabilidade. Vai dar algo mais ou menos assim. Tá? É normal, não se assuste com isso. O que a gente tem que fazer aqui para trabalhar? Depende do local onde ele está. Se está em visibilidade, começa a fazer mais 1 a 1. Procure entender melhor aquela pessoa. Se está em credibilidade, se aproxime mais ainda. Procure entender o que mais ele precisa saber a seu respeito, a respeito da sua empresa, para melhorar aquela relação, para que você caia num estágio de rentabilidade com ele. Vamos supor, então, que desse algo assim, numa equipe, desse 30 membros em visibilidade, 12 em credibilidade e 6 em rentabilidade. Então, a gente está falando aqui de 48, uma equipe com 48 pessoas. Um pouquinho acima da média nacional, nada impossível de se encontrar em qualquer região, certo? Mas vamos lá. Então vamos pensar. O quanto da minha equipe, o quanto da minha rede de contatos efetivamente gera negócio para mim, em qualquer grau, ok? Pequenos ou grandes negócios. O quanto da minha rede efetivamente trabalha pela minha empresa, pelo meu negócio. Isso vai ser o seu grau de referenciabilidade. Serve para ver o quanto a sua rede atual já foi explorada devidamente em termos de geração de negócio para você. Então, como é que eu vou calcular? Eu vou pegar a soma dos contatos que eu tenho em credibilidade com os contatos que eu tenho em rentabilidade e vou ver o quanto isso representa no meu total de contatos. Então, esse é o primeiro índice que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Tá? Colocando, aquilo foi texto para quem gosta de texto, agora em termos de fórmula para quem prefere fórmula aqui. Tá? Contatos em credibilidade mais contatos em rentabilidade dividido pelo total de contatos que você tem. Que são os contatos em visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Pegando o nosso exemplo ali. São 12 contatos em credibilidade, 6 contatos... Olha que eu botei o número errado. Desculpa. Tá? Faz de conta que tinha 50 lá, tá bom? Então vamos lá. Contatos em rentabilidade e o seu total de contatos, que é 50. Então, o seu grau de referenciabilidade é de 36%. 36% da sua rede. Só que entendam, gente, que esse tipo de cálculo,
A gente começa fazendo com a nossa equipe BNI, mas temos que estender isso para a nossa vida profissional. Para todas aquelas pessoas que geram contatos para nós, que geram referências para nós. É mais fácil começar dentro da nossa equipe, porque aquilo é muito visível. Mas e depois disso? O que eu tenho que fazer? Começa a listar todo mundo que gera negócio para vocês. Tá? Então, o que fazer? Se o seu grau de referenciabilidade está abaixo de 50%, como foi aquele caso, esse é um momento de aprofundar os relacionamentos. Ou seja, menos da metade da minha rede está gerando negócio para mim. E, por favor, não coloquem na sua rede aqueles contatos do Facebook. Tem que ser aquelas pessoas que sabem que você existe, efetivamente. Ok? Então, se menos da metade da sua rede, se o grau de referenciabilidade estiver abaixo de 50%, não adianta ficar correndo para ter mais quantidade de contatos se você ainda não aproveitou bem os que você já tem. É esforço perdido. Então, comece a trabalhar no aprofundamento dos seus relacionamentos agora. Se o seu grau de referenciabilidade estiver acima de 50%, você vai ter um foco maior em expandir a sua rede de contatos. Para o povo que tem aversão a números, deu para ficar claro isso? E para o povo que gosta de números, está claro também? Ok. Então tá. Bom, e aí como é que fica? Ele indica o quanto da sua rede você explorou, certo? Até aí está claro? Mas o grau de referenciabilidade não indica se o tamanho da sua rede é bom. Porque se você tiver só 10 contatos e tiver com um grau de 80%, tudo bem, 80%, mas isso é muito pouco. Você vai ter 8 pessoas só gerando referência para você. E a gente tem que buscar isso muito mais. Quando a gente fala do marketing de referências, a gente tem que trabalhar como se nós fôssemos fazer uma propaganda de nós mesmos o tempo todo. Estamos nos mostrando no mercado, estamos criando uma imagem, estamos querendo atrair novas pessoas e novas referências. Esse é o propósito do marketing de referência. Gerar novas referências para que você, utilizando a sua capacidade, você transforme aquela referência num novo negócio. Então, se eu já tenho agora uma ferramenta que me diz o grau de referenciabilidade, que me diz quando eu devo aprofundar mais os relacionamentos, quando eu devo crescer, falta agora uma medida se o tamanho da minha rede está adequado ou não. E para chegar nessa medida, a gente pegou a experiência interna de BNI, a gente pegou coisas que a gente já aprendeu em livros do Ivan, a gente pegou coisas que a gente pegou fora do BNI. Existem diversos números por aí, não existe um tipo de consenso, tá? Que uma pessoa deve ter 250 contatos, mas desses 250 é só um número X que vai gerar negócio. Outros falam em 300, outros falam em 500. Mas a gente tinha que determinar um número. Como eu falei, para fugir daquela fórmula gigantesca que eu formei no começo, eu tinha que criar um processo simples para todo mundo. Tá? E o que foi isso? Estabelecer um número que não é fácil de alcançar, ok? Mas que se você alcançar, você vai ter uma geração abundante de referências para a sua empresa. Tá? Então, sempre tomar cuidado com quantidade versus qualidade. Temos que ter contatos de qualidade em quantidade. Não só ter uma grande quantidade de contatos que não geram nada de negócio para a gente. Então, como é que fica isso? A gente determinou que o tamanho ideal de uma rede para gerar efetivamente negócios, para que você tenha não só uma geração espontânea, esporádica de negócios para você, de referências para você, mas que você tenha um fluxo constante de referências para a sua empresa. Ou seja, a todo momento está pingando uma referência lá para você. Ok? Então esse número é 100. E para chegar nesse número é muito fácil. Para calcular o seu quociente de networking,
é muito fácil. Então tomem que o número 100, ele é o seu norte. Número 100, ele é o seu norte, é o número que você deve buscar. E, gente, não importa se vocês chegarem depois em casa e fizerem esse exercício, tá? E de repente descobrir que o seu quociente de networking é 15. Não importa, não é uma competição. O pessoal que tem perfil D igual eu, não é uma competição. Viu, Daniel? Não é. Tá certo? Então, como é que se calcula o quociente de networking? O número de contatos que você tem proximidade, que estão no nível de credibilidade e rentabilidade, e aí tivemos que determinar um prazo de análise. Por quê? Não adianta dizer, eu ponho na minha lista várias pessoas, mas olha, esse aqui me gerou negócio 12 anos atrás, esse aqui me gerou negócios 3 anos atrás, mas eles sumiram da sua vida. Então, são as pessoas que você está mantendo um contato constante. Então, o quociente networking é obtido calculando o total de pessoas, contatos que você tem em credibilidade e rentabilidade, que geraram referências para vocês nos últimos 6 meses. Então, qual é o exercício que a gente vai fazer? O mesmo que a gente fez antes, ou seja, já está pronto a essa hora, eu só vou fazer uma análise diferente. Então, vocês verem o quanto é simples. Eu vou ignorar a coluna da visibilidade para este exercício. Vou pegar aqui, vou separar os últimos que deram referência nos últimos 6 meses, só os outros eu descarto. Tá? E vejo quantos são. Tá claro? Tudo bem? E aí, qual seria o meu quociente de networking naquele exemplo? Total de contatos que geram negócios efetivamente para mim. Contatos em credibilidade, em rentabilidade, que na verdade é aquele 12 mais 6, o que daria um quociente de networking para mim de 18. Puxa, mas eu tenho que trabalhar para chegar em 100? Tem. Né? A gente deve trabalhar para crescer o tempo todo. Né? Então, tem um QN, um quociente de networking, um QN de 18. Quais são os cuidados que a gente tem que ter ao fazer esse tipo de análise? Primeiro, assim como todos os outros índices, o QE, o QI, o QS, eles podem aumentar ou diminuir ao longo do tempo. O quociente network pode diminuir. Você pode perder contatos importantes. Pega uma pessoa que de repente acontece algo que a imagem dele fica muito prejudicada junto aos contatos, o QN dele cai muito rapidamente. Demora para construir, para perder. Não precisa de muito. Né? Trabalhe uma imagem positiva junto aos seus contatos. Tá? Mantenha os seus relacionamentos aquecidos. Tenha aquela postura de ajudar sempre que você puder. A gente sabe que é assim que a gente constrói uma rede forte que vai trabalhar para a gente. Então, quais são as ações que cada um deve ter? Tá? Primeiro, fazer o exercício do VCR, aquele que a gente fez. Tá? E atenção, tem contatos que você faz o exercício agora e daqui a um mês ele retrocedeu por algum motivo qualquer. Ele estava em credibilidade, ele estava em rentabilidade, caiu para credibilidade. Você achou que ele estava em credibilidade, mas ele ainda estava em visibilidade contigo. Então, fique atento a esse tipo de mudança também. Faça uma análise fria, faça uma análise isenta de emoção, ok? Veja quanto efetivamente quem está gerando negócio para vocês, porque só assim você vai poder tomar as devidas atitudes, as devidas ações para melhorar a situação. Sempre calcule o seu grau de referenciabilidade para direcionar melhor seus esforços. E procure trabalhar para que o seu grau de referenciabilidade seja sempre acima de 50%. Baixou disso? Trabalhe em aprofundar os relacionamentos. Subiu? Vamos aumentar a nossa rede de contatos. Você vai determinar. Isso aqui é uma orientação geral. Se você acha que você quer
manter 40, 60, 30, 70, isso você vai determinar. Tá? Mas saiba que menos de 50 você já deve realmente direcionar os seus esforços. Ok? Para aprofundar um relacionamento. Tá? Então tenha como meta buscar um quociente de 100. Tá? E trace metas para você crescer. Então, por exemplo, deu o QN ali de 18. Ótimo. Então eu vou tentar traçar metas de 1 mês, 2 meses, para aos poucos ir subindo isso. Coloque intermediárias aí de 5, né? Está em 18, então eu quero chegar a 23 em 1 mês, em 2 meses. Eu quero chegar a 28 e assim por diante. Se você achar que precisa acelerar o processo, acelere. Se você achar que precisa mudar alguma estratégia, fique atento aos números. Eles vão te dizer se você está indo no caminho certo ou não. Faça medições mensais. O exercício do VCR, faça todo mês. Começou o primeiro dia do mês. O que eu vou fazer? Exercício do VCR. Esperei o mês inteiro para fazer isso. Né? Claro que não. Mas faça o exercício. Isso vai te ajudar. Né? Então, reforçando, não importa o número que você tem hoje, ele vai ser a base de onde você vai crescer, buscar o aumento da sua rede de contatos. Rede de contatos que gera negócio efetivamente para você. Tá? Não queira fazer nenhum tipo de competição. Se você tem um quociente de network na casa dos 30, que eu acho que você consegue achar isso em várias equipes aqui, em vários membros, só contando o pessoal que tem dentro das equipes, já gera bastante negócio. Mas faça essa análise. Okay? E o processo de aumento é lento. Não queira subir tudo de uma vez. Não queira se enganar achando que você vai conseguir fazer um esforço monumental e sair daqueles 18 e ir para 50 em 2 meses, porque não vai. Tá certo? Não vai, não se iluda. É um processo lento, assim como o processo de networking é lento. Porque isso aqui depende do processo de networking, depende de você conhecer melhor, de aprofundar mais o relacionamento com as pessoas. Eu tenho uma pesquisa. Como eu falei, esse livro ele não está pronto. Né? A gente está escrevendo, eu e o IP Live, nós estamos escrevendo esse livro. E chegamos num momento do livro que nós decidimos fazer uma pesquisa com pessoas que trabalham com networking, olha que coincidência, né? Que queiram fazer esse exercício e dar para a gente um feedback, tá? Sobre o que ele apurou do levantamento dele e o que ele acredita que ele pode fazer para melhorar. E fora isso, vai ter umas perguntinhas que essas serão para o próximo livro, tá? Beleza? Mas é isso. Então, a gente vai fazer essa pesquisa, tá? E, se vocês responderem, se vocês aprovarem, e aí depende de eu conversar com o IP também, a gente chegar num consenso sobre tudo, pode ser que vocês entrem com seu nome para o livro. Se não aprovarem, só vai entrar para as estatísticas, sem nome, sem nenhum tipo de identificação. Então, quem tiver interesse em participar, qualquer membro, qualquer diretor pode participar, tá? Fala comigo aqui no final da reunião, traz o seu cartão de visita, para a gente depois entrar em contato, tá? Para quem quiser participar. Quem não trouxe cartão de visita, que vergonha, hein? Tá, mas quem não trouxe cartão de visita, tá? Por favor, Cris, levanta, por favor. Minha namorada, quem não conhece, tá? Cris, ela está aqui, ela vai anotar uns dados de vocês, nome, e-mail, telefone, a região que você pertence com a equipe, para que você possa participar também. Ok? Tudo bem? A gente vai ter um número limite aí, de acordo com a quantidade, eu não sei quantos vão querer responder a isso, tá? Mas a gente vai ter um número limite de pessoas que podem participar. Se estão a fim de participar, por favor, aqui ao final, tá? Venha falar comigo. Ok? Pela primeira vez nessa indústria vital, eu terminei antes do horário.
pergunta, gente. Obrigado. Eu fiquei cortando o conteúdo porque toda vez eu passo disso, gente. Toda vez. Jura que você tem uma pergunta, Thiago? Por favor. O diretor BNI, boa pergunta, tá? O diretor do BNI, ele está numa situação única, onde ele conhece gente o tempo todo, tá? E a gente acredita que esse pessoal está inteirinho pronto para referenciar o nosso trabalho do BNI. Ok? Então, eu poderia chegar e dizer, eu vou abrir lá o BNI Connect, vejo quantos membros da minha região patrocinaram novos membros, porque eu sei que eles já me referenciaram, e eles podem entrar na credibilidade ou rentabilidade. E eu pensei muito sobre isso, Thiago. Tá? E eu acho que, principalmente, não tanto o diretor consultor, que está em contato com os membros o tempo todo, mas o diretor executivo, que é o nosso caso, a gente não pode se iludir em relação a isso. Tá? Eu acho que a gente tem que, na verdade, fazer um a um, se aproximar mais, fazer mais um a um com os membros, e a partir daí realmente determinar se eles estão em credibilidade ou em rentabilidade com a gente. Eu sei que eu não respondi, mas eu respondi. Tá? Eu queria fazer isso que você falou de olhar no Connect. Eu imaginei. Eu imaginei. Pergunta, gente. Um por vez, por favor. A gente tem que preencher o tempo. Vamos. Como que eu determino no meu grupo os membros que eu tenho visibilidade? Vou fazer a separação, se criar. Rentabilidade são as que passam referências para mim. Sim. Credibilidade, visibilidade, como é que... Tá, a questão da visibilidade num grupo é assim, a não ser que você tenha acabado de entrar, falando só dentro da equipe BNI agora, tá? A não ser que você tenha acabado de entrar na sua equipe BNI, você está em visibilidade no mínimo com todo mundo. Se a pessoa algum dia já te passou uma referência interna ou uma referência pequena, ok? Você está em credibilidade com ele. Tá? Então, isso para o nosso exercício interno. Se ele passa referências constantemente para você, se passa grandes clientes, boas contas para você, tá? Você está em referenciabilidade com ele. Ok? Costuma falar para a equipe de liderança, mentores, entrevistadores, que aumenta a visibilidade dele. Se você já tem algum desses cargos e executa, já te ajuda a empurrar direto para a credibilidade mesmo sem ter feito a referência interna, dá uma ajuda para Para que a análise funcione, a gente tem que tomar criar um sistema, umas regras para a análise. Tá? Então, para não ficar em achismo, né, é assim, passou referência, está em credibilidade ou em rentabilidade, aí depende de analisar o caso. Se não passou, está em visibilidade ainda. Tá? E mais? A partir do momento que você faz um a um, aquelas perguntas se você tem já confiança. Se você não tem confiança, você volta a fazer um a um até aumentar a sua credibilidade. A partir do momento que é o peso do sal, né? A convivência que vai aumentar a sua credibilidade. Isso. A credibilidade se vem com a conquista do tempo e da sua reputação. Quanto maior a reputação, melhor a credibilidade. Perfeito. Obrigado. Toma uma, traz para frente então. Aqui, Então, aqui, chegou o microfone. Então, vamos lá. Teve uma pergunta aqui sobre como mede a visibilidade dentro do BNI. Certo. Agora, muitos de nós têm redes de contato muito grandes, por exemplo, nas redes sociais. Eu acredito que é muito mais desafiador medir a visibilidade numa rede social. Por exemplo, posso ter 5 mil amigos no Facebook. Você já pensou em como medir o tamanho da visibilidade dentro de uma rede social? Sim. Pensa assim, aquela pessoa, ela interage com você,
E quando eu digo interagir, não é aquele pessoal que dispara uma coisa para a lista e manda para todo mundo. Tá? Então, a pessoa efetivamente troca ideias com você, publica alguma coisa para você, não para a galera inteira. Tá certo? Então, aí a gente pode dizer que está em visibilidade. Tá? Em alguns casos, é gente que você conhece fora, você sabe, então aí fica tranquilo. Tem gente que é muito quieta, né? Mas você conhece fora, você sabe que ele sabe que você existe. Esses você conta também. Respondi? Obrigado. A minha pergunta é a seguinte. Temos aí alguns contatos em credibilidade, porém, para ele passar para a rentabilidade, não depende só dele. Depende, de repente, do teu orçamento, se vai ser aprovado ou não com a referência. Como é que fica essa conta? Tá, aí é que tá. A gente tem que levar em conta referência, não negócio fechado. Tá? Se ele te passou uma referência que realmente foi boa, de um grande cliente, de algum grande negócio para você, ele já está contando no caso da rentabilidade. Ok? Não, agora, Paulo, eu ia perguntar... Alguém levanta, por favor, porque eu não estou vendo quem está falando. Desculpa. Por favor, obrigado. Uma coisa que eu ia perguntar, mas acho que pode ter ficado claro agora, é que eu posso ter 99 pessoas em rentabilidade e uma pessoa em credibilidade. Ou o inverso. Os resultados podem ser relativamente diferentes aí. Sim. Para o empresário em si. Sim. Vocês pensam numa evolução, colocar de alguma forma o valor justamente do negócio fechado, nesses casos onde envolve rentabilidade, para equalizar esse tipo de distorção? A gente vai analisar, sim, pensamos nisso, tá? A gente vai analisar a evolução disso tudo por algum tempo, para depois ver se sai uma segunda edição da coisa para tratar esse assunto. Mas sim, obrigado. Paulo, você falou sobre visibilidade. Olha, né? diretor Beni sempre levanta quando fala. Tá? Desculpa. Assim. Tomei um puxão de orelha agora, hein? Vamos lá, José Daniel. Você sabe por que o puxão de orelha? É porque você copiou meu terno hoje, tá? Não foi legal. E o colete também, né? Vamos lá. Minha inspiração, já falei, né? Ó, põe o chapéu rosa aí, por favor. Opa. Aqui. Dá o chapéu rosa para ele, por chapéu favor. Deixa ele pôr. Copia direito. Só faltou o chapéu. Na próxima conferência vem com o chapéu. José Daniel, diretor executivo do BNI São José do Rio Preto. Em primeiro lugar, obrigado, Paulo, por compartilhar, né? Isso é importante para a gente aprende sempre. Segundo, você falou sobre visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Eu pensei numa segunda opção aí. Quando a gente fala de negócio fechado, eu gosto sempre de pegar de referência também quantidade de 1 a 1, né? Que a gente costuma falar até nas reuniões. 1 a 1 que gera referência, né? Que gera negócio fechado. E até pegando o gancho do que o colega falou, como mensurar isso, né? Uhum. Então, se no final te rendeu R$1.000, para gerar esses R$1.000, né? Lá na frente, quantos 1 a 1 você fez? Quantos 1 a 1 tem que fazer? Para você fazer. Eu queria saber se dá para a gente encaixar também nessas colunas, planilhar dessa maneira, como eu estou falando. Referência e tal, até para rentabilizar e um cálculo, de repente, ficar de uma visão diferente. Na questão do cálculo, não. Tá? Mas, veja, no exercício, você identifica que você está em visibilidade com algumas pessoas, qual é a melhor ferramenta que você tem disponível, que você aprendeu dentro do BNI, para chegar e transportar aquela pessoa para a coluna de credibilidade. 1 a 1. Então, conforme você tem muita gente na coluna de visibilidade, você sabe que você tem muitos 1 a 1 para fazer. Né? O Paulo. Primeiro, parabéns aí, né, pela apresentação. E o outro lado da moeda. Às vezes eu posso estar em rentabilidade para um membro, mas eu estou em visibilidade para ele. Mas ele está em visibilidade para mim. Pode. Como manter isso ativo? Para que eu não diminua meu engajamento com ele, porque ele não me passa referência e aquilo começa a cair. Isso é uma coisa interessante, né? A pessoa está em rentabilidade com você, mas você nunca gerou negócio para ele. A gente meio que se sente mal nessa situação, não é não? Poxa, a pessoa está me gerando bons negócios e eu nunca fiz nada por ele. Né? E está em visibilidade. Então, eu acho que aí a estratégia
na verdade, é outra, né? É você ir atrás de conhecer melhor aquela pessoa. Você ir atrás de saber como você pode ajudá-lo, né? Retribuir aquilo que ele vem fazendo para você. Né? Então, é assim, a questão do cálculo é o exercício do VCR e aquela formulazinha que a gente aprendeu ali. Tá certo? As estratégias para melhorar, e aí cada um vai definir caso a caso. Aproximar melhor a pessoa, conhecer melhor a pessoa, ir conhecer a empresa. Tem casos que a gente precisa ir na empresa para ter mais confiança. Em alguns casos não, mas em outros isso é fundamental. Então, o que eu preciso fazer para ir de visibilidade para credibilidade ou de credibilidade para rentabilidade? A boa notícia é que o MSP online vai ter exatamente esse exercício. A má notícia é que eu achei que eu tinha inventado isso. Tá? Mas vai ter lá esse exercício para vocês fazerem. Inclusive já tem o formulário prontinho, gente. Vai ter o formulário prontinho. Então, quando vocês receberem a liberação da BNI University, entrem, mesmo que já tenham feito, façam de novo o MSP online dessa vez. Tá certo? Ele vai trazer algumas abordagens diferentes. As coisas evoluem no BNI. Tá certo? E a gente tem que evoluir junto. Então ele vai trazer umas abordagens diferentes. Não adianta chegar e falar, mas o meu diretor tinha falado que era assim. Gente, a coisa evolui. Ok? Então, estamos sempre aprendendo o tempo todo. O que mais? Paulo, visibilidade está ligada a saber quem você é, né? A pessoa saber o que você faz. Sim, saberem que você existe, na verdade. Quando você recebe uma referência fria, por exemplo, você tiraria a pessoa de todas as caixas e o que você faria nesse caso? Não, efetivamente essa pessoa trabalhou por você. Ela deu uma referência fria, ok, não é o que você queria, não é o que você espera. Às vezes nem tem nada a ver com o que você faz. Tá certo? Mas de alguma forma ela trabalhou. Então, qual deve ser a sua estratégia nesse momento? Ir atrás daquela pessoa e tentar fazê-la entender melhor o que você faz. Ok? É isso? Opa, vamos lá. Parabéns, diretor. Brilhante a palestra. Obrigado. Eu tenho recebido algumas referências do BNI Connect. Conta também para visibilidade? Sim, sim, com certeza. É a maneira que a gente troca as referências, né? Então, recebeu pelo BNI Connect, aquela pessoa está no mínimo em credibilidade com você, seguindo o nosso modelo de análise. Ok? Bom, parabéns. Obrigado. Achei fantástico. E eu estava aqui ouvindo as perguntas, o que você expôs, e me veio uma pergunta que provavelmente já deve ter passado por você. Se nós fizermos esse estudo onde foi percebido que ao longo de um tempo, vamos colocar 2 anos, eu tenho X números de rentabilidade, não seria também uma forma de a gente fazer um marketing de visibilidade para a esfera de contatos desse pessoal que a gente já está visto como rentabilidade? Eu não entendi, não. Não entendi. É assim, você tem 30% da tua esfera de contatos ali do teu grupo está gerando para você rentabilidade. Ao longo de 2 anos, ao invés de você só trabalhar a visibilidade em outro local, na verdade, o que eu pensei? Você trabalha a visibilidade com esse pessoal que está te trazendo rentabilidade. E aí você consegue gerar, através da confiança que eles já depositam em você, com essa esfera de contatos que eles têm, a possibilidade de mais pessoas confiarem em você. Tá. Mas, é não sei assim. se passou isso pela sua cabeça, passou aqui. Não, Me fiz claro. Eu entendi. Tá? Eu só queria mudar o termo. Tá? Ao invés de você trabalhar, segundo a nossa análise, a sua visibilidade com quem você já tem rentabilidade, tá? Me permita trocar o termo. Tá? Vou trabalhar melhor a minha imagem sempre com ele, tá? Para que ele sempre me traga melhores resultados. Ok? E sempre fazendo entender melhor aquilo que eu faço, para que ele me leve sempre a novos e melhores clientes, novas referências. Ok? Atrasou tudo, eu não sei que horas dá para acabar.
Entendeu? Hã? Retribuição. Isso, a gente tem que sempre trabalhar o quanto a gente tem que ajudar a outra pessoa. Estamos recebendo, puxa gente, a reciprocidade, perfeito. Perfeito. Isso aí. Se você parar para pensar, o Giver's Gain ele é baseado na lei da reciprocidade, que é tão amplamente difundida. Tá? É exatamente isso. Seca a fonte. Exatamente. Bom, gente, precisa encerrar. Tá? Quem quer participar da equipe, por favor, vem aqui agora. Traga, eu preciso encerrar, tá? Vem aqui agora, traga o cartão de visitas. Quem não tem cartão de visita, passa os dados aqui para a Cris, tá? Para poder participar. Cris, por favor.